Bom dia, paz seja contigo. Vamos dar continuidade ao nosso quadro Momento com Cristo e Deus me inspirou a escolher o livro de Provérbios. Então hoje vamos iniciar o estudo desse livro, a meditação nesse livro, que o Espírito Santo possa estar me usando como instrumento nas mãos dele em teu favor para o teu crescimento espiritual. E bem no início do livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 1, diz assim, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. A palavra provérbio fala de verdades gloriosas, princípios eternos que Deus criou, e Deus usa aqui Deus usou Salomão para eternizar esses provérbios, para chegar até os nossos corações. Salomão foi um homem extraordinário, um homem grandemente envolvido pela unção de Deus, e nos deixou aqui essa relíquia desse livro chamado Provérbios. Mas ao ler este livro, para nós hoje, no contexto atual, o contexto da graça, o contexto da presença do Espírito Santo em nosso meio, devemos enxergar primeiro uma realidade no mundo espiritual. Essa realidade é fundamental para que venhamos a crescer através dos versículos que iremos meditar nos próximos dias. E eu gostaria de compartilhar contigo essa verdade, essa dimensão do mundo espiritual. E ao ler Provérbios, vou repetir, devemos estar cientes dessa verdade do mundo espiritual. Vamos aqui para o livro de Mateus, aqui no capítulo 5, e no versículo 18, Jesus fez a seguinte afirmação: porque em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Jesus está dizendo que os princípios que iremos ler em Provérbios, os princípios da lei, são princípios eternos. E um dia cada homem, cada mulher será julgado por esses princípios. Isto é algo poderoso. Ele diz, Jesus fala claramente, até que o céu e a terra passem, Deus vai considerar cada detalhe da lei para julgar. No entanto, nós temos aqui outra afirmação de Deus para nós. Aqui no livro de Efésios, no capítulo 2, e no versículo 8, assim nos diz a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto é dom de Deus, e aí fala assim, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, Deus está nos dizendo que a salvação ela é pela graça, a graça que é um dom de Deus, é um presente de Deus. E ao colocar esses dois versículos lado a lado um do outro, pode-se pensar que há uma contradição aqui. Então, alguém poderia se perguntar, mas como assim? Nós somos salvos pela lei, porque Jesus disse que nenhum tio, nem o i da lei jamais passará. Deus vai considerar cada detalhe da lei. Ou nós somos salvos pela graça, porque diz aqui, pela graça sois salvos, mediante a nossa fé, nossa confiança em Deus, confiança na obra de Jesus, confiança na nova aliança. Então, como entender esses dois versículos? Ao colocá-los lado a lado, ao saber que Deus não se contradiz, ao saber que esses versículos deles na verdade não se contradizem, eles se complementam. Então nós entendemos a grande verdade ao colocar esses dois versículos ao lado um do outro. A graça de Deus é o poder de Deus que nos capacita a viver os princípios da lei. Os princípios que iremos ler em Provérbios, queremos começar agora a estudar esses princípios. Ou seja, o propósito de Deus para nossas vidas hoje é que venhamos a viver e a praticar a lei, mas não na nossa própria força, não mais tentando praticar simplesmente de forma externa para atrair a aprovação simplesmente das pessoas, mas iremos praticar a lei de uma forma profundamente espontânea. A nossa natureza vai fluir na lei por causa da graça de Deus.
A graça de Deus não é uma cobertura que nos permite quebrar os princípios de Deus. A graça de Deus é um poder que nos capacita por natureza, de forma totalmente espontânea, a viver os princípios de Deus. E esta é a realidade que devemos enxergar ao estudar o livro de Provérbios. Deus nos mostra seus princípios, Deus nos revela a sua lei para nos seduzir a tomar posse da graça, a crescer na graça, para que nela venhamos a viver esse caráter extraordinário que iremos ver aqui no livro de Provérbios. Então, eu quero que você, ao ouvir cada meditação, cada quadro, momento com Cristo sobre o livro de Provérbios, que você possa se deixar se seduzir a tomar posse de viver esses princípios gloriosos, de assumir sobre você esse caráter glorioso que iremos estudar, iremos meditar no livro de Provérbios, através da graça de Deus. A graça de Deus vai te conduzir a desejar e a viver os princípios que vamos ver no livro de Provérbios. Abrace a nova aliança, tome posse do Espírito Santo, se consagre a você mesmo e viva de forma profundamente gloriosa os princípios que vamos ver aqui no livro de Provérbios. Deixe o Espírito Santo seduzir você a tomar posse da graça de Deus e a viver esses princípios, porque um dia cada um de nós seremos julgados por esses princípios. Como Jesus disse, nenhum i, nenhum tio da lei jamais passará até que tudo se cumpra. Então, diante dessa verdade extraordinária, cresça na graça de Deus. Abra o teu coração para a graça entrar, para crescer nessa graça que já está sobre a tua vida. Ela é um presente, é um dom de Deus. Mas crescer nesse dom convém a você desejar mais desse dom, convém a cada um de nós. Que assim seja sobre nossas vidas e que esse livro possa nos construir poderosamente. Isso é mais um Momento com Cristo. Até a próxima, em nome de Jesus.